Bem-vindos a mais uma aula de liderança e hoje nós vamos falar aqui sobre algo muito importante que é a capacitação. Como já temos dito, a nossa aula é baseada na Bíblia do Executivo, que tem lições sobre liderança. E hoje a lição escolhida aqui é a liderança, é a visão acerca da capacitação. O texto que o autor das lições aqui escolhe é Atos capítulo 1, versículo 8, que diz assim, são palavras de Jesus aos seus discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Então a capacitação é uma temática muito importante, interessante e importante. Eu posso trazer aqui para você um pouquinho da minha jornada e experiência, quantas foram as vezes que eu desejei fazer algo, desejei construir algo, mas pela ausência da capacitação e pela necessidade ou até o desejo de que aquilo fosse feito num tempo menor do que o necessário, eu acabei me frustrando. Então a capacitação é uma coisa que às vezes a gente, dentro dos contextos onde nós estamos inseridos, talvez você possa perceber isso aí no seu trabalho, na relação familiar, nós temos muita urgência das coisas e pouca disposição, paciência para trilhar o caminho da capacitação, mas é uma necessidade. Então eu vou fazer algumas considerações aqui com você. A primeira consideração que eu quero fazer é vinculando aqui a capacitação com o poder. O autor das lições faz exatamente isso, ele faz uma vinculação da capacitação com este poder, porque nós lemos agora, eu falei para você, recitei para você aqui Atos capítulo 1, versículo 8, e Jesus disse aos seus discípulos que estes receberiam poder. O Espírito Santo representa esse poder. Nós vemos nos capítulos posteriores a Atos capítulo 1, esse mover do Espírito Santo e o poder transformador que este poder, que é entendido aqui, amarrado pelo autor aqui como uma capacitação, os resultados que este poder trouxe. Então, poder é sim considerado um recurso, precisa ser considerado um recurso. Esse é o entendimento. A capacitação, eu quero que você faça uma tríade aí agora nesse início da lição. Capacitação, poder, recurso. Então, tudo isso foi dado por Jesus aos seus discípulos. Então esse poder vindo através da presença do Espírito Santo neles é também uma forma de recurso dado para que eles fizessem aquilo que lhes foi dito que fizessem. Então é importante essa capacitação, esse recurso fornecido, esse poder que é dado. Mas ele vai fazer uma ponderação aqui que eu quero fazer com você, que ele diz assim, o líder é limitado e não tem como dar poder de uma forma direta, como fez Jesus com os seus discípulos. Essa transferência de poder, né? Jesus, ele foi aos céus, enviou o Espírito Santo, no dia do Pentecostes houve todo aquele mover, e ele sim, dono de tudo e de todo o poder, pôde passar de uma forma direta esse poder para os seus liderados. Então, aqui há uma sutilidade que eu preciso esclarecer para você. Não é que você não tenha condições de passar para as pessoas um poder, um certo tipo de poder. Se abrirmos aí o entendimento do que é poder, obviamente nós vamos conseguir passar esse poder, não é? Mas no entendimento bíblico cristão de que todo poder terreno, inclusive, vem de Deus, nós entendemos que esse poder ele é transferido não por numa vontade só nossa, um desejo só nosso, mas por um agir de Deus. Então, por essa razão, ele vai trilhar esse caminho aí de dizer que não existe essa forma direta. Mas ele vai fazer uma outra proposta, então, já que não podemos passar esse poder, vai existir então uma outra proposta, que é suprir de recursos. Ofertar poder é suprir de recursos. Então, este é o caminho da oferta do poder, a capacitação. Lembra da tríade que eu falei para você montar? Né? Que é poder, capacitação, essas coisas. Poder, capacitação e recurso. Então essas coisas elas caminham juntas. Delegar cedo, quanto antes, né? Leva ao fracasso. Ele vai pontuar também o time, o tempo desse poder, dessa capacitação, desse delegar, porque Jesus faz isso em Atos capítulo 1, 8, depois de ter passado com seus discípulos um considerado tempo de capacitação. Então ele vai também considerar essa questão do delegar, que é o dar esse poder, que é o passar esse poder.
Delegar cedo leva ao fracasso, delegar tarde leva à frustração. Então Jesus soube o momento certo em passar esse poder, e isso nos serve de exemplo dentro dos nossos relacionamentos, dentro das nossas posições de lideranças, sejam elas familiares, sejam elas no trabalho, sejam elas exercidas dentro do contexto da igreja. Onde você estiver, eu quero que você aplique, eu quero que você pense nisso que eu estou dizendo para você. Você precisa saber esse tempo. Então o autor vai apresentar isso também, a questão do tempo. Então, e outra pontuação que ele traz para nós também, ensino valioso, é o segredo é capacitar e delegar. Então, também eu poderia considerar aqui, isso não está na lição, uma consideração minha, não basta apenas você eternamente capacitar, não basta apenas eternamente treinar. Se a ausência de treino, de capacitação, vai também nos frustrar por conta das tentativas sem um preparo adequado, o eterno preparo sem a aplicação daquilo também vai nos exaurir. Por quê? Porque nós, de uma certa forma, todos nós queremos ver alguma coisa, um resultado, uma consequência daquilo que nós estamos fazendo. Estamos nos dedicando a algo, nos empenhando e queremos ver um resultado. Então existe muita frustração com relação a isso aí. Por exemplo, a pessoa estuda na vida e os resultados nunca vêm, né? Então isso acaba produzindo naquela pessoa uma frustração, porque ela se sente capacitada, ou não, mas pelo menos trilhou um caminho de capacitação a longo prazo e, no entanto, aquela pessoa não teve o privilégio, ou não soube articular aí, ou não recebeu também, né, de outro que estava acima dela, uma liberdade, uma oportunidade para que ela exercesse aquilo. Então, capacitar e delegar é o segredo aí desse sucesso de Jesus apresentado aqui nesta lição. Então vamos lá para o próximo slide aqui. Diferença entre mandar fazer e dar os recursos para que seja feito. E isso aqui me chamou muito a atenção, porque inclusive esse texto, essa afirmação aqui está vinculada à vida de Paulo, aquilo que Paulo foi dentro do ministério, suas limitações e fraquezas, mas a despeito delas não foi empecilho para que Deus pudesse usá-lo poderosamente, porque Deus estava com ele, a capacitação de Deus, o poder de Deus estava sobre ele. Preste atenção nessa primeira frase aí. Não é uma questão de dizer o que fazer, mas de ser capacitado para fazer. Então aqui está, sutilmente, uma postura que todo líder deve adotar. Não são apenas ordens vazias de acompanhamento, de presença, de auxílio, de capacitação, de treino. Precisa haver atrás de toda ordem uma disposição daquele que a dá, para que aquele que a recebe tenha também o auxílio, a ajuda, para que ele seja também orientado de uma forma adequada naquilo que ele está por fazer. Então eu gosto muito disso, gostei muito disso, achei muito interessante, porque o Evangelho, a proposta de Cristo, não é só nos chamar e nos dar uma série de ordens, é nos capacitar a obedecê-las, é nos dar condições, é nos ferramentar. Isso é fantástico, porque isso é pregado nos tempos modernos dentro das empresas, mas isso já era estratégia de Jesus no primeiro século da nossa era. Jesus já estava lá fazendo exatamente isso com os seus discípulos, e isso então é fantástico. Aí está um texto para vocês, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, parte A. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Há tanta coisa dentro desse versículo aqui que eu deveria gravar um outro vídeo para tudo aquilo que Deus me mostrou dentro desse versículo. Você vê o chamado de Paulo, você vê aqui a condição de Paulo fraco, limitado, mas você vê um Deus presente e disposto a auxiliá-lo, mas essa fraqueza não seria subtraída. Aliás, essa fraqueza o fazia depender cada vez mais de Deus, o fazia buscar mais a capacitação do Espírito, porque a obra, principalmente, aliás, tudo aquilo que fazemos devia ser considerado nesse prisma, mas infelizmente não é, mas devia, que tudo aquilo que fazemos precisa necessariamente da unção e da graça de Deus. Jesus disse aos seus discípulos, sem mim nada podeis fazer. Eu não sei se você consegue estender esse nada sobre a atividade profissional que você tem. Nada podeis fazer, nada, absolutamente nada. Então, talvez estejamos aqui falando das frustrações, das decepções, das angústias que cercam tantos corações
às vezes até de pessoas que têm um certo sucesso aparente, mas que por não estarem conectados em Jesus, aquilo que estão fazendo parece que é um nada, porque aquela pessoa não está ligada em Jesus. Então pense nisso, esse versículo é um versículo maravilhoso. A minha fraqueza me condiciona a uma dependência real de Deus, uma dependência prática de Deus, eu preciso dele. Então o apóstolo Paulo trilhou muito bem esse caminho. Na liderança de Deus, não temos somente um amontoado de ordens, temos o aperfeiçoamento dele em nossas limitações. Ele vem com o seu aperfeiçoamento nos auxiliar em nossas limitações. Essa condição deve ser inspiradora para todo líder. Então, se Deus, sendo o supremo líder, nosso modelo maior, ele vem ao nosso auxílio, nos capacitar, nos auxiliar, nós também devemos nos aplicar à capacitação dos nossos liderados. Jesus fez isso durante 3 anos e um pouco mais. Nós precisamos nos aplicar à capacitação dos nossos liderados. Agora, um parênteses aqui, porque eu sempre faço questão de estender esse contexto para outras áreas, porque às vezes você diz assim, eu não sou líder, eu não tenho nada a ver com isso. Mas você é pai, você é avô, você é avó, você é tio, você está inserido dentro de uma família, você lidera um contexto, um grupo, talvez não de uma forma direta você foi colocado lá, mas sutilmente você está numa posição onde a sua voz é respeitada. Isso é muito importante você pensar nisso. Eu quero dizer a você que você deve considerar essa liderança, que não é uma liderança nominal, mas é uma liderança que existe, ela é real, e você sabe muito bem disso. Vamos seguir aqui, vamos aqui ao exemplo de Paulo. Uma análise das cartas de Paulo a Timóteo e Tito evidencia aspectos importantes da forma de capacitação dos seus auxiliares. Então nós temos aqui um homem que no slide anterior lemos aqui 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, parte A, que fala da ação de Deus sobre a sua vida. Uma vez recebida esta ação, Paulo se pôs também a ser um bom capacitador da sua equipe, daqueles que estavam no seu comando. Nós precisamos ter esse entendimento, e enquanto eu lia isso aqui, Deus tocou no meu coração, falou muito ao meu coração, com relação a uma ordem que Timóteo e Tito receberam, para que eles não fossem desprezados. Ninguém os despreze. A Timóteo ele disse, pelo fato de ser jovem, pelo fato de você ser jovem, a Tito ele somente disse que ninguém o despreze. Eu fiquei pensando um pouco nisso, eu pensei como nós, às vezes, não nos posicionamos como capacitadores, porque somos desprezados não pelas pessoas a quem desejamos capacitar, mas somos desprezados, talvez, por nós mesmos, dentro do nosso interior, no nosso coração. E eu queria deixar isso aqui para você. Cuidado para que você mesmo não despreze você e saia da posição de um capacitador no contexto familiar, no contexto da igreja, no contexto do trabalho. Quantas pessoas talvez você pode alcançar, abençoar, auxiliar, formar, ajudar, se você tiver aí uma postura de capacitação. Algumas profissões têm acabado e você é testemunha disso, algumas coisas não existem mais. Aqui, certo dia eu estava, nesse tempo, resolvendo uma situação, passei pelo calçadão aqui de Juiz de Fora e eu vi alguns engraxates ainda lá, sentados naquelas cadeiras altas, esperando que um cliente se aproximasse para que ele pudesse engraxar seus sapatos. Então, se você é do meu tempo, você deve se lembrar que isso era algo muito comum, inclusive a profissão de sapateiro. Então, isso vem a cada dia deixando de existir por uma série de fatores. Dentre esses fatores, eu quero pontuar um que tem a ver com a nossa lição aqui, que é a questão de um capacitar o outro, do pai capacitar o filho. Às vezes o pai que ocupa uma posição, ele diz para o filho assim, meu filho, eu quero melhor para você, não quero isso aqui não. E quando ele acaba dizendo isso, ele vai projetando o filho para distante daquela atividade, ele não quer capacitar, ele sente que aquilo é menor do que o filho poderia fazer na vida. Há um aspecto positivo nisso, muito bom, de querer projetar as pessoas para um lugar mais alto do que você, mas em contrapartida há uma ausência de capacitação, do chamar para perto, do ensinar, do mostrar, é assim que se faz. Então, só pontuando isso aí para você, não desvalorize aquilo que você faz, não
não menospreze, que ninguém despreze a si mesmo e nesse desprezo acabe fugindo da posição de capacitador de outros. Fica esse recado aí para você nesta aula. Vamos lá então a essa capacitação de Paulo. Alguns aspectos aqui, 2 aspectos aqui que eu vou pontuar com relação a essa capacitação de Paulo sobre a vida de Timóteo e Tito. Valorização, a capacitação de outros. Então, Paulo valorizou essa posição. Ele escreveu, ele empenhou o tempo para mandar para os seus liderados um recado, para mandar uma capacitação, para capacitá-los, para auxiliá-los, para exortá-los, para orientá-los. Então coloco aqui, tanto Tito quanto Timóteo deveriam exortar e ensinar também seus liderados. Então estamos aqui numa escala. Deus exortou Paulo, Paulo exortou Timóteo e Tito e Timóteo foram exortados a exortar outros. Não que Deus não estivesse agindo de forma direta na vida de todos, aliás, né? Deus agiu na vida de Paulo e agia também na vida de Timóteo, de Tito e da igreja. Não havia mais essa hierarquia da ação de Deus que era sobre um, que falava com um, que esse um falava com os outros. Então havia uma fluidez nisso. Mas isso aqui é didático para nós, esse entendimento, essa escalinha aqui é didática para todos nós. Mas o que aqui? Mais um ponto interessante aqui, capacitação adaptada às necessidades da pessoa. Paulo capacitou os 2 pastores de maneira distinta. Então, se você vê lá na palavra de Deus, a carta de Paulo a Timóteo, a carta de Paulo a Tito, são cartas diferentes, são exortações, as mesmas exortações, às vezes de maneira diferente. Né? Como eu disse para você que ninguém o despreze, para Timóteo foi específico, pelo fato de ser jovem, pelo contrário, torna-te padrão para os fiéis. E ele vai desafiar Timóteo de uma maneira mais sensível e vai desafiar Tito de uma maneira mais objetiva. E o autor entende que isso tinha a ver com a personalidade tanto de Timóteo quanto a personalidade de Tito. Quem tem 2 filhos sabe muito bem disso. Como que nós devemos, às vezes, flexibilizar essa capacitação, esse treinamento interno. Né? A casa não pode ser uma casa onde o tratamento é igual, porque nós não temos pessoas iguais ali. Nós temos 2 pessoas diferentes, né? Quem tem 2, 3, 4 filhos sabe muito bem disso. São filhos, são diferentes, e o pai sábio, ele vai saber flexibilizar aí. Às vezes tem um filho que vai necessitar num determinado momento mais rigidez, e quando esse filho crescer, ele pode até reclamar, dizendo, meu pai tratava assim, fulano, e é de fato isso, há uma diferença no tratamento. E não deve haver uma diferença no amor, mas no tratamento existe, porque são pessoas diferentes. Então não dá para tratar pessoas diferentes de uma forma igual. Porque se tratar pessoas diferentes de uma forma igual, você vai acabar sendo uma pessoa que vai ter um tratamento inadequado para uma dessas partes aí. Então é importante tomar esse cuidado. Vamos lá agora a capacitação dada por Jesus. Jesus é nosso maior exemplo. Vamos lá, Mateus capítulo 28, 18 a 20, diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre. Então são palavras de Jesus sempre com vocês. Então vamos lá a essa capacitação dada por Jesus aqui, a observação de alguns pontos. Transferência de poder, no versículo 18 fala que Jesus recebeu todo o poder, foi dada a ele a autoridade, então ele estava transferindo um poder, e tudo isso aqui é importante. Eu quero que você guarde esses aspectos aqui da capacitação de Jesus. Jesus, ele faz essa explanação, essa fala, ele traz essa fala, e essa fala é importante porque mostra com que poder ele estava fazendo essas coisas. Tanto é que os fariseus uma vez lhe perguntaram com que poder ele fazia aquelas coisas. E é interessante Jesus apresentar que ele havia recebido um poder do Pai, e este poder agora estaria à disposição dos seus discípulos. Comissionou-os a usar o poder para o propósito definido com clareza. Versículos 19 e 20. Te dou poder, mas para quê esse poder? Está aqui o propósito desse poder. Então pense num contexto de liderança, a importância disso. Vou dar autoridade para a pessoa, vou dar um poder para a pessoa. Né? Aquela pessoa vai passar por um processo de capacitação. Para quê? Qual é o objetivo?
Então, há pouquíssimo tempo eu estive ministrando sobre amigos, amizades e tudo mais. Eu falei sobre a importância dos vínculos serem projetados para o futuro. Ter propósito é uma coisa muito importante. Garantiu-lhes sua presença, versículo 20, eu vou estar com vocês. Uma garantia importante. No processo vai surgir dúvidas, necessidade de adaptação, às vezes um projeto que inicialmente elaborado, daqui a um tempo ele não funciona, precisa ser mexido, precisa ser ajustado. Então é importante esse ajuste, essa adaptação. Se nós pensarmos na obra do Espírito Santo nesses 2000 anos de história, de ação do Espírito sobre a vida do homem, do cristão de uma forma ampla, você vai perceber como que o Espírito Santo é maravilhoso, como que o Espírito Santo ele sabe trabalhar, aproveitar as oportunidades, o tempo. Nós estamos hoje aqui através de uma videoaula apresentando um conteúdo para você, talvez nunca imaginado pelos pais da igreja, Estamos nos valendo de uma tecnologia para isso. Então imagine se nós resistíssemos a isso e disséssemos assim, não, o modo certo de pregar é num barco e as pessoas precisam estar à praia, porque os discípulos foram abordados por um Jesus, por um Senhor que fazia dessa forma. Então você percebe isso, é uma coisa sutil, simples, mas uma coisa que vale pontuar aqui. Então é por isso que a presença constante de Jesus é sempre válida para nos orientar, nos mostrar o caminho, principalmente quando surgem aí necessidades de adaptação, de ajustes. Então ele garantiu a sua presença, preparou-lhes preventivamente, previamente. Então nós sabemos aí que Jesus andou com seus discípulos por alguns anos, preparando-lhes para a grande missão da pregação do Evangelho transformador. E tornou-os responsáveis pelo uso do poder. O texto é Mateus 24, 4 a 51 e 25, 14 a 30, depois você confere lá. Então também, junto com o poder, vem responsabilidade, nós já sabemos disso, cada vez mais poder numa pessoa, o poder que uma pessoa recebe está diretamente, ou é diretamente proporcional à sua responsabilidade também. Vamos lá, natureza da capacitação. Alcançamos mais quando o poder é distribuído. Precisamos pensar um pouquinho nisso. Então aqui já estou me aproximando da reta final aqui. A proposta é que o poder distribuído, ele potencializa os resultados. A capacitação está aí. E isso é um desafio para mim, deve ser um desafio para você. Quem retém o poder faz pouco. Quem faz a partilha do poder consegue alcançar melhores resultados. Liderança não é o exercício do poder, mas a capacitação de outros. Achei fantástica essa frase. Anota aí. Liderança não é o exercício do poder, mas a capacitação de outros. Capacitar outros não é só um exercício de poder, mas capacitar outros. A capacitação é a canalização das energias para alcançar o objetivo pretendido. Aí eu coloquei aí um pontinho abaixo, a capacitação do Espírito agiu através da personalidade de cada discípulo, produzindo impacto através da mensagem do Evangelho. Capacitação é a canalização das energias para alcançar o objetivo pretendido. Ok? Agora vamos aqui aos textos complementares. Quem estuda na Bíblia do Executivo sabe que cada lição tem lá no final seus textos complementares. São vários textos. Eu separei aqui para você 7 textos que eu quero que você depois dê uma olhadinha neles lá, tá bom? Todos são válidos, todos são importantes. Se você tiver um tempo mais reduzido, pelo menos estes aqui eu gostaria que você apreciasse, ok? Moisés estava assustado, mas foi capacitado por Deus. Página 59 da Bíblia do Executivo. Moisés recebeu os recursos necessários, autoridade, página 74. Então ele recebeu essa autoridade para fazer o que precisava fazer. Estava assustado, mas recebeu de Deus a autoridade necessária. Deus também deu autoridade ao seu sucessor, Josué. Recebeu este também a autoridade dada por Deus. Outros personagens também que receberam a capacitação dada por Deus.
Eliseu e Zorobabel. Também foram capacitados e estão aí na página 336 e 881. Aprecie lá, por favor, esta caixinha cinza que nos traz aí conteúdos preciosos também acerca dessa temática. A condição, a capacitação não está no título, mas sim nas marcas de caráter. Esta página aqui, página 591, eu quero ler com você esse texto. Me permita ler esse texto com você. Eu tenho certeza que vai acrescentar aqui a essa nossa lição de forma significativa. Diz assim esse texto aqui, Provérbios capítulo 17, versículo de número 2. O servo sábio dominará sobre o filho de conduta vergonhosa e participará da herança como um dos irmãos. Aí na caixinha cinza de destaque está assim, ó. A capacitação é o objetivo de muitas iniciativas e estratégias de liderança hoje. E muitos princípios bíblicos apoiam tal meta, inclusive esse texto. Mas observe a condição. O fundamento da capacitação não está no título, servo, filho, são expressões usadas aqui no versículo 2 do capítulo 17 Provérbios. E sim nas marcas do caráter, sábio, conduta vergonhosa. Então, é interessante isso, a condição, a capacitação não está no título, mas sim nas marcas de caráter. Então não se sinta, ou como eu posso dizer isso para você? Não acho que você será capacitado apenas por ter um título. O título é uma mera formalidade em muitas questões, em muitos lugares. Mas nós precisamos entender que a capacitação do Espírito está relacionada com essa marca de caráter, esse desejo, essa vontade. E por fim aí, todo o poder pertence a Deus e precisa ser usado de modo a honrá-lo. Página 671 e 750. Todo poder pertence a Deus e precisa ser usado de modo a honrá-lo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desta aula. Eu trouxe esse conteúdo para vocês. Espero ter aprofundado vocês um pouquinho nessa questão aí da capacitação, estimulado vocês nas posições que vocês já ocupam em fazerem isso. E nas que vocês ocuparão, para a glória de Deus, também a praticarem de uma forma ainda mais intensa. Está aí a nossa referência bibliográfica, a Bíblia do Executivo, uma boa compra, um bom investimento se você deseja aprender e crescer na área da liderança. Nós ficamos por aqui e até a nossa próxima aula, se assim Deus permitir.